Quando a gente fala em educação, é natural que a primeira imagem que vem à nossa cabeça é aquela da sala de aula com alunos e professores. Mas a educação vai muito além disso. Ela é a base da formação integral do cidadão. Agrega valores, conhecimentos, habilidades e competências. Por isso, precisa ser responsabilidade de todos, do Estado, da família, dos cidadãos, da sociedade civil, dos pais e dos alunos e professores. Assim, a gente percebe que os efeitos da educação vão além da sala de aula, mostrando que sociedades mais justas e igualitárias têm na educação a sua principal aliada. Por isso, a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e a RBS TV mergulharam em exemplos que acontecem em várias escolas aqui do estado para mostrar que essas boas práticas da educação estão ajudando a mudar essas comunidades e também a construir uma cultura de paz. Não adianta nós construirmos mais 300 presídios no Brasil, que nós não iremos resolver o problema da criminalidade ou da violência urbana. A educação é crucial para você tentar atacar, digamos, no nascedouro, o problema da criminalidade. Nós precisamos responder essa pergunta. Que tipo de sociedade nós estamos produzindo para amanhã? A frase do antropólogo e educador Darcy Ribeiro mais parece uma profecia. 35 anos depois, a previsão dele virou realidade. Não há mesmo dinheiro suficiente para construir novos presídios capazes de abrigar tantos criminosos. Em 5 anos, o número de presos aqui no estado saltou de 29 para 34 mil e não para de crescer. O problema é que tem muito mais presos do que vagas nas cadeias. Teriam que ser criadas mais de 9 mil. E o estado gastaria com isso 500 milhões de reais. Não há política pública que vá resolver o problema da criminalidade ou da violência urbana no Brasil num prazo de 2, 3 anos. Nos últimos 5 anos, o dinheiro dos impostos destinado pelos governos para a segurança deu um salto. Em 2016, de tudo que os cofres estaduais arrecadaram, mais de 5 bilhões foram para a segurança. Mas, ainda que o poder público coloque cada vez mais dinheiro para combater o crime, as estatísticas de homicídios, latrocínios e roubo vêm aumentando. Prova de que só a repressão não diminui a violência. As prisões não servem para nada. Elas só servem para aumentar a capacidade criminal. As condições das prisões brasileiras, que são masmorras medievais, elas não ressocializam. Manter os presos dentro das cadeias cumprindo a pena também sai caro. Cada um deles custa hoje para o estado R$ 24 mil por ano. Um gasto que tem poucos resultados. Isso porque o sistema penitenciário, sucateado e superlotado, recupera muito pouco. 70% dos que estão hoje nas cadeias gaúchas já tinham sido presos outras vezes. Com esse dinheiro gasto com um preso, dá para manter 3 alunos em uma escola estadual. Se pensar em construir presídios para dar seguimento a essa política de encarceramento em massa, nós dificilmente vamos conseguir transformar isso em reflexos positivos no que diz respeito à diminuição dos índices de criminalidade. Então, se reprimir e prender não é suficiente, é preciso prevenir. E já está provado que a escola funciona como uma espécie de blindagem contra o crime. É o que mostra um estudo conduzido pelo professor Daniel Cerqueira, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, do Rio de Janeiro. A gente percebeu o seguinte, que a chance de alguém que não tenha um ensino médio sofrer homicídio no Brasil é 15,9 vezes maior do que alguém que tenha nível superior, o que mostra que a educação é um verdadeiro escudo contra os homicídios no Brasil. Um outro estudo feito aqui no Rio Grande do Sul pelo Tribunal de Contas, com exclusividade para o RBS Notícias, comparou as taxas de escolarização com os índices de homicídios, furtos e roubos em municípios com mais de 100 mil habitantes. E também concluiu que escolaridade e violência estão relacionadas. Os municípios onde tinha maior taxa de abandono do fundamental, a taxa de homicídio doloso é maior. E naqueles em que a expectativa de anos de estudo é menor, também havia um maior número de homicídios. E a prova disso está dentro das nossas próprias cadeias. Mais de 60% dos presos gaúchos sequer concluíram o ensino fundamental. Trocaram as salas de aula pelas ruas por volta do 5º ou 6º ano.
E é justamente nessa fase da vida, aos 10, 12 anos de idade, que crianças e adolescentes podem acabar encontrando no crime a identificação e o acolhimento que deveriam ter sido proporcionados pela escola. O maior critério de sucesso educacional era a gente saber quantos alunos a gente não deixou pelo meio do caminho. Só que ainda deixamos muitos pelo caminho. Aqui no Rio Grande do Sul, na faixa dos 4 aos 17 anos, 151 mil ainda estão fora da sala de aula, segundo o movimento Todos pela Educação. Por trás desse abandono estão escolas defasadas e sucateadas, mas também os problemas sociais que cercam as periferias. Você não dissocia a questão da educação da criança da realidade da família. O crime não é uma situação isolada, ele é uma decorrência. Quando você chega no sistema prisional, o sistema prisional é a parte final do desastre social brasileiro. E enquanto se preocupava com o crescimento da violência, a população nem viu que 793 escolas gaúchas foram fechadas em 2 décadas. E assim, gradativamente, o Rio Grande do Sul foi despencando nos rankings que medem a qualidade do ensino. Por isso que, para mudar essa realidade e fazer da educação um instrumento de combate à violência, é preciso melhorar o investimento. No mínimo, entre 5 a 10 anos, que a gente comece a ter resultados se fizermos o investimento a partir de agora. Tá? E essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Esse investimento vai vir ou não vai vir? E nós vamos qualificar esse investimento ou não vamos qualificar esse investimento? Ou seja, nós vamos analisar se aquilo ali está dando resultado ou não está dando resultado. Mas diante da crise, de onde tirar mais dinheiro para a educação? A resposta você confere amanhã na segunda reportagem da série. Estamos em Picada Café, a 75 quilômetros da capital. A cidade, de pouco mais de 5 mil habitantes, conseguiu zerar a fila de espera na educação infantil. No ensino fundamental, todos os estudantes permanecem 2 turnos na escola. A gente tem acesso a coisas que a gente não imaginaria que teria, como, por exemplo, teatro, até às vezes em determinados esportes, como a gente tem oficina específica de futsal, e também ajuda muito durante as aulas, porque a gente tem reforço de algumas matérias que a maioria tem dificuldade. Só no ano passado, a Prefeitura aplicou na educação 32% de tudo que arrecadou, bem acima dos 25% que manda a Constituição Federal. O resultado é que a nota do IDEB, o índice que mede a qualidade da educação básica, chegou a 7,7. Picada Café passou da meta prevista e ainda fez uma nota muito melhor que a média brasileira. Quase tu fazer um milagre todo dia para conseguir manter uma estrutura de educação integral com escolas que abrem 6h30 da manhã e funcionam até as 17h30 ininterruptamente, são 11 horas por dia, trabalhando, atendendo esses alunos com almoço de qualidade, com acompanhamento nutricional, com transporte escolar de segurança. Mas como é possível um município tão pequeno conseguir aplicar mais do que manda a lei? Um dos motivos está na economia. Em Picada Café, a indústria do calçado é forte, o que gera uma boa receita para a prefeitura. Porque é justamente dos impostos que sai o dinheiro para a educação em todo o país. Uma parte do que é arrecadado nos estados e nos municípios vai para o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Cada estado tem o seu. Esse bolo é repartido entre o estado e os municípios, de acordo com o número de matrículas na rede pública. Essa distribuição tem que obedecer um mínimo por aluno. No Rio Grande do Sul, é de cerca de R$ 3.900 para um ano inteiro. Vem aumentando, mas ainda não é suficiente. Tem município que já gasta mais do que o valor do Fundeb recebido para pagamento da folha de pessoal. E aí a gente precisa ter a manutenção dos prédios, a gente precisa ter material didático, a gente precisa de formação de professores, a gente precisa de recursos didático-pedagógicos para os estudantes, né? Aí só resta aos municípios colocar cada vez mais dinheiro próprio para tentar aumentar o investimento. Fica mais fácil quando a economia local é forte, como em Lindolfo Collor, esse outro município de pouco mais de 5 mil habitantes, do ladinho de Picada Café. Aqui em Lindolfo Collor, o dinheiro que chega do Fundeb mal dá para pagar a folha de professores e funcionários. E aí, para manter outros investimentos na área da educação, como por exemplo a merenda das crianças, a prefeitura precisa usar dinheiro próprio. E é por isso que o município é hoje, segundo o Tribunal de Contas, um dos que mais investe em educação, em torno de 36%. Existem meses em que o retorno dos impostos é maior e aí o Fundeb dá conta
né, praticamente consegue dar conta da folha. E existem meses onde o retorno não é tão bom, de ICMS e outros recursos que compõem, né, o recurso, e aí isso não é possível. Lindolfo Collor chega a investir quase R$ 7.500 por aluno por ano no ensino fundamental, bem mais do que o Fundeb. A prefeitura contratou mais professores, ampliou o número de vagas em tempo integral para as crianças de 4 e 5 anos e está construindo 2 novas escolas. O resultado é que a nota do IDEB em 10 anos subiu de 4,2 para 6,1, superando a meta. Mas para os municípios mais pobres, essa não é uma tarefa fácil. É o caso de Alvorada, na região metropolitana. A cidade com os piores índices de criminalidade do estado. É uma cidade praticamente dormitória, né? O pessoal sai daqui para trabalhar em Porto Alegre, não tem grandes indústrias. Por isso, a prefeitura acaba arrecadando pouco e aí falta dinheiro próprio para botar na educação. O resultado é que Alvorada é hoje o município gaúcho que mais tem crianças de 0 a 5 anos fora da escola. E na educação básica, os estudantes não avançam. Eu acho que o governo federal também teria que mandar mais recursos para nós. É que hoje, de cada R$1 investido em educação em todo o país, estados e municípios colocam a maior parte. O governo federal é o que menos contribui, só que é o que mais arrecada impostos. Além de melhorar a qualidade, investir mais pode mudar também uma outra estatística, a da violência. Um estudo da Universidade de São Paulo já demonstrou isso. 1% a mais na educação reduz em 0,1% o índice de criminalidade. Então, se investir mais garante resultados tão positivos, de onde tirar mais dinheiro? A Márcia é representante aqui no estado da campanha nacional pelo direito à educação, movimento que defende uma mudança no financiamento. Esse cálculo já foi colocado no Plano Nacional de Educação, que prevê o aumento do gasto de 5% para 10% do PIB, isso até 2024. Se nós não tivermos esse investimento na educação, a nossa perspectiva de mudanças ela vai reduzindo. Então, os esforços todos têm que ser para o olhar da educação pública, que é onde a gente tem o maior número de matrículas. E mesmo onde tem dinheiro, como em Picada Café, a crise tirou R$800 mil da educação esse ano. O secretário teve que adiar mais uma vez os planos de levar robótica para as escolas. Um projeto que custa R$150 mil e está na gaveta há 4 anos. Triste por esse investimento todo que o Brasil teria condições de nos repassar e repassar a todos os municípios do estado, né? E não o faz. Por causa da corrupção, pela falta de ética, que às vezes não passaram por boas escolas, talvez. Já pensou uma escola pública com ótima estrutura e que oferece até piscina? Pois ela existe aqui no Rio Grande do Sul. E a gente mostra como isso foi possível amanhã na 3ª reportagem da série. O Márcio percorre os corredores com a autoridade de quem conhece bem cada cantinho desse prédio. Aqui ele foi aluno, foi professor e agora é diretor de mais de 1.100 estudantes, num projeto que virou referência para todo o estado. Eu não vejo hoje outra solução para bairros pobres, para bairros de periferia, que não seja a escola de tempo integral. A Escola Estadual de Educação Básica Neuza Mari Pacheco fica em Canela, na Serra. E até hoje funciona como um CIEP, um Centro Integrado de Educação Pública. Um modelo de escola criado na década de 80 com a proposta de atender com turno integral crianças e adolescentes da periferia. Nessa área de 7.000 metros quadrados, a maioria dos estudantes entra de manhã e sai no fim da tarde. No turno inverso ao da aula, tem reforço nas disciplinas teatro, dança, canto, recreação, educação física. Até o estudo é mais reforçado, assim. No começo a gente tem dificuldade, mas depois ela fica muito melhor. Para os que ficam no turno integral, são mais de 800 refeições por dia. Então a escola acaba sendo a casa do aluno. Então ele tem que cuidar dessa casa. Ele tem que ajudar a limpar, ajudar a conservar. A grande ajuda é ele preservar o patrimônio. O resultado é que a escola não tem evasão e os índices de reprovação são baixos. Por tudo isso é que a Cláudia e o Ezequiel decidiram colocar aqui as 2 filhas. Eu fui aluno da escola, por conhecer todos os projetos, coloquei elas aqui. Todas essas atividades trazem os pais para a escola, o que é muito importante, né?
Ter toda essa estrutura funcionando durante um ano inteiro custa caro. No ano passado foram investidos aqui na escola R$1.200.000. Só que mais da metade dessa verba vem das parcerias com a comunidade. E se não fosse isso, não seria possível manter tantos serviços à disposição dos alunos. O Estado é o que menos investe. Só 44% dos recursos saíram dos cofres públicos em 2016. E a menina dos olhos do diretor é essa raridade em escola pública. Nós temos hoje uma piscina térmica semiolímpica, que nós fizemos todo aluno de primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, tem 2 horas de natação por semana. Esporte de elite oferecido para uma população de trabalhadores. É por isso que o sonho do Márcio agora é trocar o sistema de aquecimento de gás para energia solar. E assim reduzir pela metade os custos de manutenção. O problema é que ele precisa de R$80.000 e o Estado não tem esse dinheiro. Estamos buscando parcerias, estamos puxando a orelha do poder público para que nos ajude. Por toda essa estrutura e do envolvimento com a comunidade, é que hoje o Neuza Mari Pacheco é uma ilha de excelência em meio a uma proposta que ao longo dos anos foi sendo descaracterizada. Dos 90 CIEPs construídos aqui no estado, apenas 23 ainda funcionam de acordo com o projeto inicial. Os outros viraram escolas regulares. Em Pelotas, por exemplo, o turno integral durou só 6 anos. O CIEP também não tem mais educação de jovens e adultos, nem ações com a comunidade, por causa da falta de segurança. Quando a gente deveria estar se preocupando com as crianças dentro da escola, nós estamos nos preocupando hoje em colocar um polícia para proteger a escola dos criminosos. O Rio Grande do Sul tem uma lei que determina a implantação gradativa do turno integral nas escolas estaduais, com a oferta de pelo menos metade das vagas do ensino fundamental nessa modalidade até 2023. Para quem vê a educação como fator de redução de violência, o investimento em escolas integrais tem que começar cada vez mais cedo, lá na creche. Tudo que vai decorrer depois na educação, até no aprendizado, nas capacidades cognitivas, vai depender desses primeiros 5 anos, desde o útero, do tratamento da mamãe, né, até a formação do 5º ano consecutivo de educação primária. Então, se eu tivesse que fazer uma opção hoje, eu colocaria todas as baterias voltadas para a proteção da mamãe, daquela menina que está em situação de risco nas zonas, nas favelas, nas cidades brasileiras, para tentar proteger ela e os filhos dela, porque é dali que vai sair a matéria-prima para a criminalidade. Cheio de orgulho, o Márcio conta como esse modelo de escola mudou a realidade do bairro onde ele trabalha. Hoje o Canelinha é o bairro da escola Neuza Mari Pacheco. Hoje o Canelinha é o bairro onde se tem uma escola de tempo integral. Hoje o Canelinha é um bairro de trabalhadores, de gente que luta, que busca um mundo melhor, uma sociedade melhor. A educação de tempo integral de qualidade, com investimento público, com parcerias privadas, é a grande solução e é o grande segredo. Com mais escolas assim, talvez fosse possível evitar que centenas de jovens trocassem a sala de aula pelas ruas. E é justamente a evasão escolar uma das maiores causas da violência precoce. É o que você vai ver amanhã na 4ª reportagem da série. Eu ia pelos meus amigos usar droga, roubar, traficar um monte de coisa. Matava a aula, fingia que estava no colégio, estava na rua, fumando maconha, cheirando cola. Esses meninos cumprem medida socioeducativa na fase. Vieram parar aqui porque roubaram ou se envolveram com o tráfico. E essa não é a primeira vez. Em comum, a origem pobre e a falta de estrutura das famílias. Mas tem uma outra semelhança que aproxima essas 3 histórias de vida tão curtas e já marcadas pela violência. É a evasão escolar. Numa idade em que já deveriam ter ensino médio completo, eles sequer concluíram o fundamental. Falei na diretora, fui expulso e não quis ir mais. E é justamente essa perda de vínculo que impulsiona muitos desses jovens para o mundo do crime. A constatação é do sociólogo gaúcho Marcos Rolim, que investigou o comportamento violento entre internos da fase. Ele descobriu que o fator determinante para a criminalidade é o abandono da escola. É como se fossem eles os culpados
pelo não aprendizado. Mas há também situações muito banais, como, por exemplo, a falta de um sapato, de uma roupa, a humilhação que sofrem de outros colegas, que também são pobres, mas menos pobres do que eles. Hoje, no Rio Grande do Sul, segundo o movimento Todos pela Educação, 151 mil crianças e jovens de 4 a 17 anos estão fora da sala de aula. A evasão aumenta à medida que o aluno avança para os anos finais do ensino fundamental. Nessa etapa, só no ano passado, quase 2% dos estudantes abandonaram a escola. A situação é ainda pior no ensino médio. No primeiro ano, 10% pararam. Isso tudo na rede estadual. Onde a escola pública falhou no acolhimento desses jovens, o tráfico se estabelece. E esse menino acaba sendo socializado perversamente em como usar uma arma de fogo, em como matar sem vacilar. Todos os valores do crime são socializados nessa dinâmica. Só que para que isso aconteça, professores, diretores, pais e órgãos de assistência social precisam estar atentos. Acho que ele está numa situação de risco também. Quem sabe daqui um pouco uma prostituição, um abuso, sei lá. Eu acho que ele precisa de uma ajuda sim. Quem conta essa história é a diretora de uma escola municipal de Canoas. Quem ouve são profissionais da área da saúde, assistência social, conselho tutelar e da guarda municipal. Eles formam uma força-tarefa contra a evasão em 6 escolas da periferia da cidade. A prefeitura decidiu montar essa rede depois de estudar o perfil das vítimas de homicídio e perceber que o primeiro fator de risco para a violência é a perda do vínculo com a escola. A escola, então, coloca esses casos para a rede, a gente discute na reunião do comitê, cada caso individualmente pensa uma estratégia específica para aquele caso. O objetivo do projeto é prevenir unindo esforços com as escolas. Os alunos que são relatados lá no grupo não sabem que são monitorados. A primeira medida é identificar quais são os fatores que podem estar colocando em risco a permanência dele em sala de aula. Muitas vezes, esses motivos estão lá na família, que também passa a ser acompanhada. Uma pessoa ter sido vítima de violência, manter familiares no sistema prisional, familiares que passaram pelo sistema prisional, familiares vitimados por violência. Né? Tudo isso vai somando-se, né, que coloca a pessoa estatisticamente mais predisposta a ser vítima ou autora de violência. Em um ano, 86 estudantes foram incluídos no programa. Nenhum deles saiu da escola. Eu sempre coloco para eles assim, olha, eu estou aqui, que é para te ver amanhã contando como é que está a tua família, o que tu está estudando, onde é que tu está trabalhando. Não é para te ver na página policial, né? Não é para te ver num lugar errado. Basta olhar o perfil dos meninos e meninas que cumprem medida socioeducativa na fase. Entre os mais de 1.300, 70% não terminaram o ensino fundamental. 22% estudaram só até o 6º ano. Nós temos muitos adolescentes que entram no sistema que são efetivamente analfabetos funcionais. Por mais que na grade curricular eles tenham avançado, eles não têm o conhecimento necessário para naquela série estar. Aí o jovem que não estudou quando estava na rua acaba tendo que estudar depois que chega na fase. Essa é uma das condições para que ele cumpra a medida socioeducativa. São meninos e meninas que frequentam escolas como essa, que funcionam como outra escola qualquer. A única diferença é que aqui eles estudam privados da liberdade. Mergulhar nos livros foi o jeito que esse jovem encontrou de superar o tempo de internação. 1 ano sem liberdade, por ter vendido droga dentro da escola onde estudava, em Santa Rosa. Eu era hiperativo, então eu foquei nos estudos. E põe foco nisso. Hoje ele faz estágio, é menor aprendiz e ainda entrou na Faculdade de Tecnologia da Informação. Para ele, é só o começo de um mundo cheio de novos planos. Daqui 3 anos, eu vou estar onde eu quero estar ainda. Emprego bom, um canudo na mão, quero estar com meu diploma na mão já. Aí, quero fazer outra faculdade, quero cursar, fazer engenharia. Cada menino ou menina que escolhe um novo caminho depois de passar pela instituição faz valer a pena o trabalho de gente como a Paula, que há 12 anos é professora na fase. Quando a gente vê os nossos alunos saindo, construindo coisas novas, ou quando eles mandam um recadinho, eu casei, vou ter filho, estou trabalhando. Então isso é gratificante, para nós assim já basta. Educadores empenhados em uma tarefa que não é só da escola, nem só do poder público. Ela começa dentro de casa. Amanhã, na última reportagem da série, a educação que queremos para o futuro. É em casa que se aprende as palavras mágicas. Bom dia, boa tarde, por favor, com licença, desculpe e muito obrigado. Aqui na escola,
Ensinamos matemática, português, história, ciências, geografia, inglês e educação física. E apenas reforçamos a educação que deve ser adquirida em casa. O professor Rivaldo decidiu que era hora de relembrar os pais sobre o papel deles na educação dos filhos. E quem nos conta essa história é a repórter Natália Fruê. A escola onde o professor Rivaldo dá aula fica aqui em Samambaia, 30 quilômetros de Brasília, na periferia do Distrito Federal. O colégio atende 1.500 estudantes do ensino fundamental. O comportamento dessas crianças era muito agressivo. Coisas que, se eles fossem alertados em casa, talvez não ocorressem em um número tão grande aqui na escola. Foi por isso que o Rivaldo decidiu espalhar os cartazes pela escola no início deste ano. A iniciativa dele chegou até as redes sociais. Foram mais de 1 milhão de compartilhamentos e 7 mil comentários. E o que chamou a atenção na época é que muita gente não concordou com essa atitude. Diziam que os professores não querem fazer nada, né? Que o professor está fugindo da sua responsabilidade. Mas a campanha do professor Rivaldo venceu as críticas e hoje mostra os resultados. Depois dos cartazes, cresceu a presença dos pais aqui na escola? Muito. Isso aí foi notável. Deve ter aumentado assim em torno de uns 60% a 70% o comparecimento deles aqui. De volta ao Rio Grande do Sul, a gente vai relembrar a história da Maria Denise. O caso dela também virou polêmica nas redes sociais em 2009, quando ela era vice-diretora de uma escola estadual em Viamão. A Maria Denise mandou um aluno limpar a parede que ele tinha acabado de pichar. Isso logo depois de um projeto que envolveu toda a comunidade na pintura do prédio, que sofria com o vandalismo. Tínhamos acabado de pintar a escola, fizemos um mutirão e aí depois, no outro dia, aconteceu a pichação, né? Foi feita a pichação e com tons e ares, né, de ironia e vamos começar a baderna novamente. Ao mandar o aluno arrumar o que ele estragou, a Maria Denise fez o que estava previsto nas regras da escola. Mesmo assim, acabou processada por um promotor de justiça e ainda teve que pagar uma multa de meio salário mínimo. Ela também teve que dar depoimento em um outro processo movido pela mãe do aluno contra o Estado, pedindo uma indenização por danos morais. A mãe alegou que o filho foi humilhado e chegou a ganhar em primeira instância. Mas essa indenização foi derrubada no Tribunal de Justiça. Na decisão, um dos desembargadores fez o seguinte desabafo. Em verdade, o que esta sociedade está precisando mais é justamente de atitudes como a dessa professora, que resolveu enfrentar uma situação lamentável que hoje vemos, em especial nas escolas públicas, onde não há mais respeito algum à autoridade da professora ou da coisa pública. Professores, aqueles que efetivamente podem mudar esse mundo, transmitindo ensinamento, hoje são vítimas de uma estrutura estatal absolutamente defasada, ganhando pouco para trabalhar, por vezes em escolas sem o mínimo de condições. Por causa da repercussão do caso na época, a Maria Denise pediu uma licença e parou de trabalhar naquela escola. Mas ela não desistiu de acreditar no poder da educação, tanto que voltou a dar aula. Só que agora para meninos e meninas que cumprem medida socioeducativa na fase em Porto Alegre. Infelizmente, as famílias estão desestruturadas. Infelizmente, quando essa criança ela pula a fase da escola, evade, o poder público já chega tarde, ou seja, já chega para punir e colocar na fase. Quem é que busca quando evade? Onde está esse órgão que tem que buscar quando evade e botar de volta na sala de aula 10 vezes? 10 vezes tu vai sair, 10 vezes eu vou te buscar. Mas alguém tem que ser responsável por eles, porque, gente, eles não estão apertando os gatilhos sozinhos. Desculpa, nós estamos ajudando. E essa também é a afirmação unânime de todos os especialistas ouvidos durante um mês para essa série de reportagens. A responsabilidade sobre a educação precisa ser compartilhada pela família e por toda a sociedade. O investimento precisa aumentar e começar cada vez mais cedo, já na creche e na pré-escola. Tem que estar aliado a políticas de assistência social nas periferias. Tem que criar oportunidades para os jovens. E não basta só ter dinheiro. Para combater a violência, a escola também precisa mudar. A educação é muito importante, mas não é qualquer educação. E ela tem que ser considerada como investimento humano, investimento social, e não simplesmente como gasto e como formação de mão de obra.
Os resultados dessa combinação de esforços só vão aparecer a longo prazo, mas é preciso começar e começar agora, para que mais crianças não tenham limites para sonhar. Nós podemos diminuir muito da violência, especialmente as manifestações mais violentas mesmo, as mais extremas, se nós tivermos a manutenção desse vínculo dos jovens com a escola. É muito mais fácil tu corromper ou tu fazer a corrupção se tu tem um povo que não tem cultura. É preciso formar para o desenvolvimento humano, formar para o desenvolvimento social, eu diria mais, formar para a felicidade.